quero dividir com você a palavra do Senhor nessa manhã, que você enche o teu coração mesmo, que você glorifique aquele que te amou, aquele que te salvou, que você venha mesmo com essa consciência que culto não é sobre receber algo de Deus, culto é sobre dar. É o que eu vim entregar para Ele, oferecendo os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, para que nós possamos também experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Eu estou vindo aí de duas cirurgias, uma foi feita há 30 dias e outra que foi feita 2 dias. Hoje faz 2 dias, então estou andando meio devagar, vocês viram saindo por ali, porque eu não podia subir a escada, mas está tudo bem para a glória de Deus, seguimos avante. Eu estou definitivamente naquele processo de despedida, faz assim, só para perceber que vocês estão sentindo também, pelo menos como eu estou sentindo, né? Ontem à tarde nós tivemos com a galera do Ministério de Louvor também ali num treinamento que está fazendo todo início de mês, de rever os amigos, galera do coral que a gente tem trabalhado há muito tempo também. O culto clássicos, né? Você não pode perder, dia 16 a gente vai estar junto aqui. Então, efetivamente, daqui a 15 dias, se Deus assim permitir, dia 17, na segunda-feira, estaremos indo, eu e minha esposa, né? O Gabriel que já está lá, a Débora que já está lá também, né? Estaremos indo para essa missão, para esse novo ciclo na nossa vida ministerial, e quero já deixar o meu abraço para você. Agora eu preciso deixar o abraço para aqueles que só vêm domingo, né? E domingo da ceia, porque eu ainda vou estar aqui mais 2 domingos, né? Domingo que vem, dia 9, no outro domingo, dia 16, mas tem uns crentes aí que só vêm na ceia, fala assim, misericórdia, vira para o lado, fala, não é você não, né, irmão? Então tá bom. Então eu espero te ver, te abraçar, a gente está ali no corredor, certo? Sorrindo um pouco, apertando a mão dos irmãos. Quero falar com você nessa manhã sobre um tema, não sei se ele já está ali na tela ou se vai vir, mas tem uma pergunta que ela atravessa a Bíblia toda, só que ela não foi feita por um teólogo. É uma pergunta que não foi feita em um gabinete, não foi feita por um mestre da lei. Essa pergunta foi feita por um homem coberto de cinzas, um homem que tinha acabado de enterrar 10 filhos. Jó levanta os olhos e Jó pergunta. Jó capítulo 9, verso 2, Jó faz uma pergunta. Na verdade, sei que assim é, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Como pode o homem ser justo para com Deus? Repare no tipo de pergunta de Jó. Ele não pergunta como ser feliz nessa vida terrenal. Jó não pergunta como ser profundamente abençoado. Ele não pergunta tão pouco, apesar da situação, ele não pergunta naquele momento como eu saio dessa situação. Ele pergunta como um ser humano pode ficar de pé diante de Deus, um Deus justo e santo. Essa é a pergunta de Jó. E essa talvez seja a pergunta mais importante que uma criatura humana possa fazer. E de fato, enquanto essa pergunta não for pela palavra de Deus definitivamente respondida, nenhuma outra pergunta em qualquer outra área da nossa vida vai importar, se a gente não souber responder essa. Como um homem pode estar justo diante de Deus? E hoje é um dia de ceia, hoje é dia de autoexame. Daqui a pouco nós vamos participar da mesa do Senhor. Daqui a pouco você vai receber o pão, daqui a pouco você vai receber o cálice. E antes que qualquer de um de nós estenda a mão para pegar o pão ou pegar o cálice, nós precisamos responder essa pergunta de Jó. Porque o que está sobre esta mesa não é apenas um símbolo bonito, não são coisas bonitas, apesar de ser muito bonito. E parece que todo domingo de ceia fica mais bonito, não é verdade? Você podia aplaudir o Senhor também pela vida desses irmãos que com tanto zelo
com tanto zelo demonstram isso na casa do Senhor. Todo domingo de ceia parece estar mais bonita, mas não é só uma imagem bonita, não é só uma tradição da igreja cristã, não é só sobre isso, irmãos, é o sinal e o selo da única resposta que Deus já deu para a pergunta de Jó em toda a história do mundo. E essa resposta, ela cabe em 4 palavras no final do texto que nós vamos ler agora. E eu gostaria que você se colocasse de pé para a leitura bíblica nesse momento, por favor. Livro de Romanos, capítulo 3, em reverência à palavra do Senhor. Romanos, capítulo 3. Nós vamos ler esses 6 versos, 21 ao 26. Apesar da sua Bíblia aberta, isso mesmo, esse barulho santo aí, ó, de Bíblia folheando, é bom demais, né? Mas nós vamos, por causa da versão, né? Há várias versões aqui no santuário. Nós vamos ler aqui no telão juntos. Você com a Bíblia aberta, olhando para o telão, colocando aí ar no teu pulmão, e vamos juntos declarar essa palavra do Senhor. Vamos lá, 1, 2, 3. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus por sua palavra. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus por sua palavra. Aleluia. Ele é justo e justificador. Se assente. Guarde essas 2 palavras, justo e justificador. Elas vão permear ou ser aí a coluna vertebral aqui do nosso sermão. E elas vão explicar, essas 2 palavras, justo e justificador, vão explicar porque existe uma mesa posta hoje na nossa frente aqui nessa manhã. Mas há um impasse. Há um impasse de um Deus justo e de réus, eu e você, culpados diante do Senhor. O que é o Evangelho? Alguém pode gritar aí no santuário para mim? O que é o Evangelho? Boas novas. O Evangelho é boa notícia, amém? Agora, antes de anunciar a boa notícia, é preciso dizer a má notícia. O Evangelho de fato significa boas novas, é boa notícia. Mas boa notícia só é notícia boa para quem entendeu a notícia ruim. Quando você entende a notícia ruim, de fato a notícia boa se torna boa. Porque eu sei do que eu fui salvo. Eu sei para onde eu estava indo. Eu sei quem me resgatou. Eu sei quem me chamou. Eu sei quem foi atrás de mim. E não fui eu que fui atrás dele, foi ele que me escolheu. Então, quando eu sei da notícia ruim, essa notícia boa, realmente, ela tem sentido. Porque remédio é bom para quem sabe do que está doente. É a pessoa chegar em você e falar: olha, descobri, você vai tomar um gole isso aqui, você vai ficar curado completamente. Você é profundamente agradecido por isso. E a notícia ruim da Bíblia é esta: nós estamos condenados. Não é verdade? Nós estamos separados da glória de Deus. E por natureza agora, nós somos inimigos. Você já parou para pensar na seriedade dessa palavra? Que sem Cristo nós somos inimigos de Deus.
nós temos uma inimizade contra Deus, o nosso Senhor, o nosso Criador. Já parou para pensar na seriedade disso? Então, Deus, Ele é justo. Isso não é um detalhe, essa é a natureza de Deus. É o seu caráter, é o seu ser. Ele é justo. E Deus não é justo porque Ele cumpre algumas regras acima dele. Não tem nenhuma regra acima dele. Ele é justo em si mesmo. Ele é justo porque a justiça é o que Ele é. Deus é justo, por isso Ele ama a justiça, por isso Ele odeia o mal. E Ele não faz isso por capricho, mas porque o mal, o pecado, é a negação da sua própria natureza. Um Deus que fingisse não ver o pecado não seria um Deus mais amoroso. O fato dele não enxergar o meu pecado não faz dele um Deus mais amoroso, mas faz dele um Deus corrupto. E se for um Deus corrupto, não é um verdadeiro Deus então, porque um juiz corrupto não pode salvar ninguém. Agora olha o que o Salmos 9, verso 7 vai dizer. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente. Trono que Ele já preparou, que Ele já erigiu para julgar. O texto vai estar dizendo que o Senhor já preparou o seu tribunal. E tribunal aqui, irmãos, não é uma ameaça. Tribunal aqui tampouco é algo que Deus foi improvisando ao longo da história. O texto está dizendo que esse tribunal já foi montado, já esteve montado por sempre. A justiça de Deus então exige que Ele retribua a cada um segundo as suas obras. Se as minhas obras e as suas obras são de pecado, então o texto diz que o salário do pecado é a morte. Por isso todos pecaram e carecem agora da glória de Deus. O homem, ele é culpado. Em Adão, o representante da raça humana em Adão, e por escolha própria, o verso 23 que a gente leu não faz exceção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E esse problema não começou nas nossas escolhas. Esse problema começa antes delas. As escrituras ensinam que o pecado original foi feito em Adão. Foi o nosso cabeça, foi o nosso representante. A raça inteira caiu diante de Deus. A culpa dele nos foi imputada. E agora a natureza, a nossa natureza, ela foi corrompida. Não foi transmitida, ela foi corrompida. Ela nos foi transmitida de Adão agora. Por isso todos pecaram. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, olha o texto, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, se o meu problema é uma culpa que foi imputada por um representante da raça, qual é a minha solução? A minha solução também será uma justiça imputada agora por um representante, e ele se chama Cristo. Ele agora é o segundo Adão, ele é perfeito Adão agora, ele é o nosso representante. Por isso que não adianta eu apresentar as minhas virtudes diante de Deus como atenuante do meu pecado, da minha sentença diante do Senhor. Não adianta eu vir achando que eu tenho méritos diante da cruz de Cristo, diante da mesa do Senhor, para atenuar a minha culpa. Não adianta eu apresentar nada disso. A Escritura já avaliou o meu melhor material que eu tenho. Isaías 64:6 vai dizer assim. Isaías 64:6. Todos nós somos como o quê? Imundo. E todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Irmãos, presta atenção no que o profeta está chamando de trapo de imundícia. Não é nosso pecado, é a nossa justiça. Está falando que tudo que há de bom no nosso currículo aqui é trapo de imundícia. E aí a gente olha para o Salmo 24, o salmista declarando: quem então vai subir diante do monte do Senhor? Quem
vai habitar no seu santo templo, no seu santo lugar? Aí o salmista responde: aquele que é limpo de mão, aquele que é puro de coração, aquele que não entrega a sua alma à falsidade, aquele que não jura dolosamente. E quando você olha para o Salmo 24 com honestidade, não parece ser um consolo. Parece que a porta está fechada para todo mundo. Quem então vai subir ao monte santo do Senhor? Quem é justo de fato dessa maneira? Então parece que se estabeleceu uma barreira, porque tem exigências: mãos limpas, coração puro, coração aqui sem falsidade. Você quer ver uma prova, irmão? Sobe aqui em cima e olha no olho de todo mundo que está aqui nessa manhã. Se você passar no nada consta, já é um bom começo. Você faz assim, nada consta, assim: tenho nada com ninguém aqui, glória a Deus, estou devendo só o amor mesmo, caminhando junto até que ele venha. Mas tem irmão que veio hoje, que viu que o outro estava sentado ali, sentou lá. Sabe que ele vai vir no culto da manhã, vai vir no culto da noite. Coração puro, sem falsidade, sem engano. Uma família vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Diga para o seu irmão, fala: eu preciso. Agora a pergunta é verdade isso? Precioso és para mim. Aí a carta de 1 João fala assim: vocês falam que amam a Deus, mas se vocês não amam o seu irmão, vocês são mentirosos. E na lista daqueles que não vai herdar o reino do céu, do lado ali do assassino está o mentiroso. Se vocês falam que amam a Deus, mas não amam o próximo, vocês falam que amam a Deus, mas não guardam os meus mandamentos, vocês são mentirosos e a verdade não está em vocês. Veja, irmãos, como é que a gente vai chegar então? Como é que a gente vai se apresentar justo diante de Deus? Nenhum de nós que estamos aqui nessa plataforma. Porque esse lugar aqui não é mais santo do que aí não. O Senhor está vendo é o meu coração, o teu coração, a nossa alma, a nossa vida. E se a exigência é essa, a porta do monte parece estar trancada, fechada, e a gente não sabe nem onde está a chave, parece. Como é que eu entro? A gente vai voltar nesse salmo depois. Porque existe um impasse declarado aqui nessa sentença. Como que a gente se apresenta diante de Deus? Como a gente pode ser achado justo diante do Senhor? Olha esse texto aqui, Provérbios capítulo 17, verso 15. E parece que a gente chega nesse ponto onde parece que as coisas vão ficar mais difíceis em vez de ficar mais fáceis. Porque, de acordo com esse texto, se Deus me condenar, está tudo certo. De acordo com esse texto, se Deus me condenar, porque Ele é justo. E Ele precisa me condenar por causa da sua perfeita justiça. Ele precisa me condenar porque de fato eu estou perdido. Mas se Deus simplesmente me absolver, sem mais nada, o que acontece então com Deus? Ele continua sendo justo? Porque olha o que o próprio texto dele, o texto é dele: o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Aí eu falei: e agora? Aquele que justifica o perverso, se Deus faz isso comigo, Ele continua sendo justo. Se a gente ler de novo, justificar o ímpio, de acordo com o texto, é abominação diante de Deus, é crime de juiz. É aquilo que nós, com toda razão, chamamos de escândalo, quando um tribunal humano faz: soltar aquele que era culpado. A gente faz piquê lá no tribunal e faz aquele barulho todo. Não pode, isso é injustiça. Então me diga, como é que Deus faz comigo exatamente aquilo que Ele mesmo chama de abominável? Como é que Ele bate um martelo? Como é que Ele me declara justo, sabendo tudo o que sabe a meu respeito? E para continuar sendo justo, Ele teria que me punir. É o que eu mereço, e é o que a lei dele exige. E esta é a pergunta da manhã: como Deus justifica o pecador sem deixar de ser justo? A gente trazendo um pouco aqui da história de Lutero,
Talvez um homem que tentou forçar essa porta com o ombro por anos, com jejuns, com vigílias, com frio, com autoflagelação, confissões de até 6 horas seguidas. Staupitz, o superior de Lutero, exausto, mandando que ele fosse pecar de verdade para ter o que confessar. O problema não era falta de esforço. O problema de Lutero era excesso de honestidade, porque quanto mais ele se examinava, mais ele achava coisa ruim. Mas ele se via perdido. E a expressão que ele mais talvez odiava na Bíblia era justiça de Deus. Ele lia como a justiça com que Deus pune o injusto. Até que, estudando Romanos 1, verso 17, cai a ficha lá para Lutero. A justiça de Deus ali não é a que Ele exige de mim. A justiça ali é a que Ele me dá. Ele me dá de presente em Cristo Jesus. Isso muda tudo, irmão. Isso muda tudo. Agora aqui são palavras do próprio Lutero. Senti que havia nascido de novo e que as portas do paraíso se haviam aberto e eu entrei. Aleluia! E é exatamente por isso que Romanos 3:21 começa com 2 palavras: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Sem lei, quer dizer, por fora do caminho do desempenho que eu preciso ter. Não é uma justiça que eu produzo e apresento a Deus. É uma justiça que Deus produz e me apresenta. Não é uma escada que eu subo. É uma porta que Ele já abriu no sacrifício do seu Filho. Agora, o verso 23 cai para o verso 24. E como é que foi isso, irmãos? O texto diz que foi gratuitamente. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. E a palavra traduzida por gratuitamente é a mesma que João usa quando Jesus diz: sem causa me odiaram. Me odiaram gratuitamente. Sem causa me odiaram, sem causa, sem motivo do lado de fora. Deus não olhou para mim e encontrou um motivo. Ele olhou para mim e não encontrou motivo nenhum e me justificou a si mesmo. Por quê, irmãos? Por quê? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Por que é que Deus te amou? Que você é bom? Que você merece? Deixa eu fazer uma pergunta para nós aqui nessa manhã. Por que é que Deus enviou o seu Filho? Porque o Filho obedeceu. Porque o Filho foi obediente, obediência perfeita até a morte, morte de cruz. Por quê? Por quê? Qual é o motivo dele ter te amado? E a gente só vai entender, irmãos, quando a gente fala que o motivo reside nele mesmo. É um amor incomparável, que não se pode medir. É alto, profundo, como a gente cantava quando era criança. Alto, profundo, bem maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem recebe o Salvador. A gente não pode entender. Aquela canção do 4x1 tinha tudo para dar errado. Me livrou das dores do passado, e mesmo vendo os meus defeitos, Ele decidiu me amar. Ele decidiu me amar. A decisão está com Ele, o motivo está nele mesmo. E por isso a gente nota a palavra redenção. Redenção é vocabulário de mercado de escravos. É preço pago para tirar alguém da propriedade de outro. Ninguém é redimido de graça. Alguém sempre vai pagar a conta. Talvez foi gratuito, e foi gratuito sim para nós, mas custou tudo para alguém. Propiciação, o verso 25, talvez seja o lugar mais santo aqui do Antigo Testamento. Propiciação. Você lembra lá da figura do tabernáculo? O texto está dizendo assim: a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação. A palavra que Paulo usa aqui é a mesma que a Bíblia grega usa para o propiciatório. É aquela tampa sobre a arca da aliança do Santo dos Santos, onde uma vez por ano, no dia da expiação,
o sumo sacerdote aspergia sangue no propiciatório. E o que estava dentro da arca? O que estava dentro da arca? Quem vai tirar 10 aí? Existiam várias coisas, mas principalmente o que estava dentro da arca? As tábuas da lei. A lei que me acusa está agora lá dentro. E a lei está gritando: você é culpado. A lei está gritando: você é pecador. E uma vez por ano, sangue era derramado bem em cima dela. E Deus não colocou o sangue de lado da lei, colocou o sangue sobre a lei. A lei continua acusando, mas a acusação agora tem que passar pelo sangue de Cristo antes de chegar no trono de Deus. Aleluia. E Paulo está dizendo: igreja, aquele móvel de ouro lá no deserto era uma maquete, era um protótipo. Jesus é o propiciatório real. A cruz é o lugar onde o sangue foi posto sobre a lei de forma definitiva e única. Aleluia. E nesse momento acontece uma transferência. Lá no antigo, a mão do sacerdote, em toda a lei ali no Antigo Testamento, era colocada sobre a cabeça do animal. Confessava os seus pecados, e aquela culpa era transferida para aquele animal que era morto, para a remissão desse pecado. Não era teatro, era uma transferência. A culpa saía de um lugar e ia para outro lugar. E o animal que nada tinha feito, o animal morria carregando o que não era seu. Aí os defensores aqui faziam: coitado do bichinho. Por isso, quando João Batista, o precursor de Jesus, ele vê Jesus se aproximando do Jordão, ele não diz: eis aí o mestre. Ele não fala: eis aí o profeta. João 1:29. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E onde foi que ele tirou o pecado do mundo? Na cruz do Calvário. Ali, na cruz do Calvário, as mãos de Deus se puseram sobre a cabeça do seu próprio Filho. E a culpa de uma raça inteira, a culpa de um povo inteiro, foi transferida para ele. 2 Coríntios 5:21 vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados agora, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Aleluia, irmãos. Quando Deus olhou para aquela cruz, Ele não viu apenas um homem sofrendo, Ele viu o meu pecado exposto ali. Foi isso. Ele viu o meu pecado ali naquele lugar. A agonia de Cristo não foi principalmente a agonia da dor dos cravos nas suas mãos, nos seus pés, aquela coroa de espinhos na sua cabeça. Não foi só sobre isso. Foi carregar a culpa de um povo e receber no lugar desse povo, no meu lugar, no seu lugar, a ira que estava sobre nós foi agora imputada nele, foi transferida para ele. A ira de Deus que estava apontada para mim foi desviada e caiu sobre o seu filho. A gente tem que entender isso, irmão. E a gente tem que trazer à nossa memória isso uma vez e outra, uma vez e outra. Quando a gente se reúne para adorar, isso fala da minha mordomia cristã. Isso fala como eu me apresento diante de Deus. Isso vai determinar como eu vivo os meus dias. Como eu saio daqui desse domingo e vou viver a segunda, a terça e a quarta. Quando todo mundo está me olhando e quando ninguém está me olhando também. Isso muda tudo, a compreensão de onde eu vim. Quem me salvou, o que eu ganhei de presente. O filho ofereceu-se voluntariamente, conforme João 10:18. A Trindade inteira consente na obra. Ira satisfeita.
mas não descontrolado. É o que a teologia vai chamar de dupla imputação. Na cruz acontece uma dupla transferência. E é preciso a gente ver as duas mãos aqui. O meu pecado vai para a conta de Cristo. E a justiça de Cristo vem para a minha conta. Tem aleluia aí? Lutero chamava isso de troca bendita. Não é um empréstimo, não é uma segunda chance, é uma troca de contas. Irmão, presta atenção nisso. É uma troca de conta. E aqui eu preciso que você entenda uma coisa que talvez muitos nós que somos da fé passamos despercebido ou nunca entendemos. Perdão sozinho não me salva. Perdão sozinho não me salva. Preste atenção. O perdão cancela a minha dívida. Vamos supor aqui, estou devendo 5.000. Alguém vem e paga 5.000. Quanto que ficou o meu saldo? Você se livrou da dívida, mas o seu saldo? Preste atenção nisso. O perdão cancela a minha dívida, me deixa no zero. Mas Deus não recebe ninguém no zero. Para entrar na presença dele não basta ter pecado, não basta não ter o pecado ali na conta, está zerado. É preciso ter justiça na conta. Tem que ter justiça naquela conta. E essa justiça positiva é a de Cristo. 33 anos de obediência perfeita, uma vida inteira cumprindo a lei que eu quebrei. Toda essa perfeição agora foi depositada em mim. Então não só foi a conta foi paga, a justiça dele foi depositada na minha conta. Irmãos, aí Deus pega as lentes de Jesus assim, ó. Já fiz isso aqui outra vez, né? E olha assim, olha lá, ó. Tudo santo, 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 santo. Justo, 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 justo. Você fala, eu? Sim. Não porque nós somos dignos, mas porque Ele é digno. E essa justiça agora está na minha conta. Está na minha conta. A obediência passiva de Cristo, sua morte paga a minha dívida. Mas a obediência ativa de Cristo, uma vida dedicada, uma vida sem pecado, fornece agora o meu mérito. Um me tira do inferno, a outra me faz entrar no reino dos céus. Presta atenção nisso. Um telegrama de Machen, janeiro de 1937. Gresham Machen, teólogo presbiteriano, morrendo de pneumonia em Dakota do Norte. Sabe que não vai passar daquela noite. E ele dita com uma voz fraca um último telegrama para o seu amigo chamado John Murray. Ele não fala de família, ele não fala de seminário, ele não fala de legado. As últimas palavras de Murray foram, as últimas palavras de McCain foram: sou tão grato pela obediência ativa de Cristo, porque não há esperança sem ela. Quando chegar a sua hora, e vai chegar, ninguém fala amém agora? Vai chegar a nossa hora, irmãos. Vai chegar. Quem quer que o outro vai na sua frente? Mas vai chegar a nossa hora. Quando chegar essa hora, isso é o que vai sustentar você. Não é o seu histórico de serviço. Sabe o que vai garantir você lá na entrada? Foi a obediência de Cristo. A obediência até a morte, e morte de cruz. É isso que vai garantir a sua entrada. É isso que vai fazer você de ver a Deus face a face. Steven Lawson, ele usa a balança como figura. De um lado da balança, a santidade perfeita de Deus. Do outro lado da balança, a minha justiça. De um lado da balança, a santidade perfeita de Cristo, de Deus sem mácula, eterna. Do outro lado, a sua vida inteira, irmão. Como é que está essa balança? Como é que está essa balança? Nem mexe. O peso que está aqui. Só alguém perfeitamente justo, santo, pode fazer isso, irmão. Só.
Só Deus perfeito, justo, só alguém assim, só alguém assim. A única coisa que pode ser posta do outro lado é a justiça perfeita de uma outra pessoa, porque eu não posso fazer isso, não conseguiria jamais fazer isso. É por isso que a Escritura fala tanto de roupa nova, roupa nova, roupa nova. Isaías 61, a parábola das bodas em Mateus 22, Gálatas 3, revestidos de Cristo, a multidão de vestes brancas em Apocalipse número 7, a roupa branca no fim, não é que eu lavei, não é que eu lavei, é a que Ele me deu, é que Ele me deu. Fui despido agora do velho homem, agora fui revestido do novo homem. A veste não foi lavada, ela foi trocada. Ela foi trocada. Volte para o Salmo 24. Quem vai subir no Monte Santo do Senhor? E o próprio Salmo vai responder 10 versos depois. O Rei da Glória, o Senhor forte e poderoso, Ele subiu. Se você está revestido dEle, você também vai subir. Você também vai subir. E qual foi o veredito então? Agora nós podemos responder à pergunta de Jó, a pergunta de Provérbios 17:15, e a pergunta que talvez você trouxe essa manhã. Leia comigo o verso 25 e o verso 26 de Romanos 3. 25 e 26 de Romanos 3. Vamos juntos? Vamos juntos? 1, 2, 3. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. 26. Daquele que tem fé. Agora repare no problema que Paulo aqui está levantando. Deus tinha deixado, você leu essa parte? Deus tinha deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Você põe um ponto de interrogação. Como assim? Abraão mentiu, foi chamado de amigo de Deus. Davi comete adultério e homicídio, se arrepende e continuou sendo o homem segundo o coração de Deus. Raabe é uma prostituta e ela entra na genealogia do Messias, do qual Cristo vai vir. E Paulo está dizendo, isso era um problema para a reputação de Deus. Como é que o juiz do universo passou milênios soltando culpados? O texto está respondendo, a cruz é a resposta pública. A cruz é a resposta pública. Ali Deus fez a conta que estava aberta desde o Éden. Desde o Éden. A ira que não caiu sobre Adão, Davi, sobre Raabe, e não vai cair sobre você, não vai cair sobre mim, caiu inteiramente sobre Cristo. Por isso ouça, meus irmãos, a cruz não é apenas o lugar onde Deus salva pecadores. A cruz é o lugar onde Deus provou que é justo ao salvar pecadores. No Calvário, Deus defendeu a própria reputação. Ele não relaxou com a lei, Ele a cumpriu, Ele a executou, e tudo fez na mesma pessoa. Por isso Ele é chamado de justo e justificador. Não justo apesar de justificar, Ele é justo ao justificar. E quais as marcas desse veredito da justificação? É um ato declaratório de Deus. Não é um processo como a santificação. Justificação é um ato declaratório. Deus não me torna justo aos poucos e Ele lá no fim vai me aceitar. Ele já me declara justo agora. Eu já sou aceito agora, de uma vez. E Ele trabalha na minha vida inteira depois, através do Espírito Santo, no processo de santificação. Porque se dependesse da transformação, eu só saberia se fui aceito lá no dia da minha morte. Mas o texto diz que eu fui aceito agora. É uma declaração. Justificados, pois, mediante a fé. Agora.
eu sou absolvido agora. É um ato declaratório e, além disso, é um veredito de pura graça. Por quê? Porque é um veredito de graça, porque não há um mérito em mim, nem antes e nem depois. Não fui eu quem escolheu, fui escolhido. Não fui eu quem agarrou Cristo, eu fui capturado por Ele. Aleluia! Eu fui capturado por esse amor, aleluia! Não por obras de justiça praticadas por nós, diz Tito 3, 5 a 7, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, tendo sido justificados por graça, nos tornemos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Aleluia! A justificação, ela é definitiva e ela é irrevogável. Nenhum tribunal superior pode reformar essa sentença. Por quê? Porque não tem tribunal mais superior que esse. Não tem. E a corrente aqui, hora de Romanos 8,30, não tem um elo que é partido, porque o texto vai dizer: aos que predestinou, chamou; aos que chamou, justificou; aos que justificou, glorificou. Olha, começa nele, termina nele. Tudo é por causa dele. Se você reparar nos verbos que nós acabamos de citar, está no passado. Está no passado. Glorificou. Então, do ponto de vista de Deus, consumado está. Do ponto de vista de Deus, já está feito. Nós já estamos crucificados, glorificados, santificados em Cristo Jesus. Por isso já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E essa justificação, meus irmãos, ela é recebida somente pela fé. E é aqui que a gente precisa ter um cuidado, talvez por uma confusão comum. A fé não é a causa da minha justificação. A fé é um instrumento da minha justificação. A fé não é dinheiro que compra a justificação. A fé é essa mão vazia que se estende diante do Salvador, dizendo: salva-me, Senhor. A fé é essa mão vazia dizendo: eu preciso. Se a fé fosse mérito, nós teríamos apenas trocado uma obra por outra. Quando Paulo fala em Provérbios, quando Provérbios 17:15 é citado, justificar o ímpio é abominação contra Deus, e Paulo, sob inspiração, escreve que Deus justifica o ímpio, ele está usando de propósito uma expressão proibida. Por quê? Porque agora essa expressão ela é possível. A abominação virou evangelho no dia em que a lei foi satisfeita por um substituto. Se você me perguntar de onde veio essa fé, a resposta é a mesma: é dom de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Pela graça vocês são salvos. Por isso o crente verdadeiro, ele não deixa de crer. Ele não deixa de crer, não porque ele é bom em si mesmo, não porque ele é firme, não, mas porque esse dom que recebeu é verdadeiro, é firme e está em Cristo. É por isso que ele persevera. Irmão, você vai perseverar até o fim. Vou dizer mais uma vez: você que foi chamado e escolhido, você vai perseverar até o fim. Porque quem garante isso é Ele, não é você. Você vai chegar do outro lado. Você vai chegar na terra prometida. Ei, você vai ver Ele face a face. Aleluia, 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 aleluia. Obrigado, Jesus. Perguntaram para Sproul se Deus é misericordioso e tardio em irar-se. Por que o castigo de Adão e Eva foi tão severo? Por causa de um único pecado. Olha a pergunta.
Se Deus é misericordioso e tardio em irar-se, por quê? Por quê o castigo de Adão e Eva foi tão severo por um único pecado? Spru olha para o cara que perguntou e fala assim: severo? Devolve. Fala: severo? Uma criatura de barro que desafia o Deus eterno, que desobedece uma ordem explícita e direta. E sabe o que aconteceu? Diz Spru para o cara que perguntou: em vez de morrerem naquele mesmo instante, eles viveram. Eles viveram, foram vestidos pelo próprio Deus. Foram vestidos pelo próprio Deus à custa da vida de um animal. E a maldição mais pesada depois acabou caindo sobre quem? Gênesis 3,15. Não caiu sobre Adão e Eva. A maldição mais pesada caiu sobre o justo, que teria o calcanhar ferido por esmagar a cabeça da serpente. A pergunta certa, diz para o cara que perguntou, a pergunta certa não é por que o castigo foi tão severo. A pergunta certa é por que esse castigo não foi infinitamente severo. Nós só achamos a graça pequena porque achamos o nosso pecado pequeno. Quem não sabe quem Deus é, não sabe quem Ele mesmo é. Se você não conhecer a Deus e sua santidade e sua obra, você acha que é merecedor de muita coisa, irmão. Você vai se achando. Agora, indo para a conclusão dessa mensagem, se tudo isso é verdade, o que é que muda amanhã de manhã? Se tudo isso que nós conversamos aqui é verdade, e eu quero correr com as coisas que podem mudar, né? Amanhã de manhã. O texto diz, por favor, volte comigo em Romanos 5:1. Romanos 5:1. A primeira coisa que acontece: justificados, pois, mediante a fé, o que é que acontece em primeiro lugar? Ah, meu irmão, respira aliviado aí. Mas eu vou dar 10 segundos para você respirar aliviado. Temos paz com Deus. Lembra que eram inimigos? Uma inimizade severa, uma separação eterna. Agora justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Isso não é sentimento de paz, não, é estado. É estado de paz. Não é como eu me sinto, é como eu estou. Eu estou firmado nessa rocha, e eu desfruto agora de perfeita paz. A guerra com Deus acabou, irmão. E que outra guerra seria tão importante para você ganhar mediante a fé em Cristo? Seria essa: ter a sua paz agora com Deus. O tratado foi assinado, a guerra acabou. O tratado foi assinado com sangue e não vai ser rasgado. Por causa dessa justificação eu tenho paz com Deus. Eu também agora tenho acesso e tenho esperança. O texto vai dizer, o verso 2: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos, olha lá, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Por causa dessa justificação, nós somos adotados. Recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. E olha a beleza disso, irmão, numa manhã como essa. A justificação me tira do banco dos réus, e agora a adoção me faz sentar na mesa. Agora tem um manto de graça de Deus sobre a minha vida, que cobre minhas imperfeições, que cobre os meus defeitos. Por isso todo mundo é um só diante da presença de Deus. Não há distinção. Quando a gente senta, a figura de Mefibosete é essa: manco, coxo, aleijado de ambos os pés. Ele se assenta à mesa do rei. Isso é pura graça. Isso é pura graça. E quando ele se assenta à mesa, ele fica igual aos outros filhos do rei. Sabe por quê? Porque tem um manto de graça cobrindo minhas imperfeições. Tem um manto de graça cobrindo os meus pecados. Eu fui justificado.
Aleluia. E agora sou adotado nessa família. Por isso tem uma mesa aqui posta na nossa frente, e não é um balcão de atendimento. Isso aqui é graça do céu. Agora você pertence ao povo da aliança. Diga aleluia. Olha o texto. E se sois de Cristo, Gálatas 3:29, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A igreja não é feita de gente de uma raça, de uma classe ou de um sobrenome. É feita de todos os que confiam somente em Cristo Jesus. Agora eu fui liberto da culpa e do medo. A gente não canta: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais. Você foi liberto da culpa e do medo, irmão, porque você foi justificado por essa fé em Cristo Jesus. E o texto vai dizer: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Irmão, o acusador tem prova, e todas as provas podem ser verdadeiras, mas o advogado tem sangue. O advogado tem sangue, e sangue vale mais que prova nesse tribunal divino. Justificados agora, toda a glória volta para Deus. O texto vai dizer: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, ele vai dizer no texto, e no final ele fala assim: ó, agora você quer se gloriar? Glorie-se no Senhor. Quem quer se gloriar agora, se glorie no Senhor. Nós não contribuímos com nada, nós apenas recebemos. Nós experimentamos o operar de outro em nosso favor. Lutero dizia que somos salvos por obra, sim. Ah, como assim, pastor? Sim, mas não as nossas, dele. As obras perfeitas dele na cruz do Calvário. A justificação me tirou do tribunal, me pôs na mesa. Talvez venha agora a nossa definitiva conclusão. A mesa não é o fim da caminhada, é o começo da jornada. E eu quero mais 5 minutos da sua parte. Por isso tem autoexame hoje. Por isso tem autoexame hoje. Por isso tem um prumo de Deus na nossa vida. Quem aqui conhece o prumo? Amós capítulo 7, versos 7 e 8. Olha o texto. Mostrou-me também isto: eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? Respondi: um prumo. Então me disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. É aquele fio, né, com aquele peso na ponta, que o pedreiro solta o cabo assim na parede, para ver se está tudo certo, né? Ele não constrói nada, ele não entorta nada, mas ele revela o que está torto. O prumo de Deus revela o que está errado. Revela sem discussão, porque quem julga é o fio. Não tem discussão ali. Um dia eu passei, tinha 2 pedreiros brigando. Um olhou assim, um fez assim, ó, olhou o muro e falou assim: tá torto. 2 cuiabanos. Outro falou assim: torto tá choio. Eu comecei a rir e lembrei do prumo. Relembrei do prumo. Falei: cara, não pode ter mais discussão, porque é o fio que fala se está certo, se está errado. Não é você dizendo assim, ó, eu acho que está tudo certo diante de Deus. Não, é o que esse prumo diz. É como você deve viver. É o que esse prumo está falando para você. Se não for desse jeito que o fio está falando, que esse fio de escarlate vermelho aqui está dizendo, se não for do jeito que ele está falando, está errado. Não adianta se justificar. E repare onde Deus disse que ia pôr o prumo: não no meio das nações, não no meio do mundo lá fora, no meio do meu povo. No meio do meu povo, esta manhã, antes de pão, antes de cálice, que o prumo de Deus desça na sua vida. Isso é misericórdia, irmão.
Isso é graça, isso não é motivo para você sair correndo. Ai, vai vir a ceia do Senhor, eu estou mal com Deus. Isso é uma oportunidade de você se render, se humilhar, fazer um autoexame e se assentar à mesa, porque esse direito não foi você quem conquistou, alguém conquistou por você, e você precisa dar glória a Deus por isso e pela oportunidade que Ele está te dando. O autoexame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice, pois quem come e bebe, não discernindo o corpo, come e bebe juízo para si. E a gente precisa ser claro aqui, porque talvez esse verso já feriu muita gente que não devia ter sido ferida. Examinar-se aqui não é perguntar, será que eu sou digno? Examinar-se aqui não é isso, não é perguntar, será que eu sou digno de chegar à mesa do Senhor? Porque se essa fosse a pergunta, irmãos, ninguém poderia participar. A pergunta não é essa. Ninguém é digno, ninguém é digno. Examinar-se é perguntar outra coisa, é perguntar, eu estou arrependido? Examinar-se a si mesmo é dizer, eu estou de fato arrependido. Esse é o começo do avivamento, o senso do arrependimento. A volta à palavra de Deus, a santidade. Esse é o verdadeiro avivamento na vida do crente, irmãos. É dizer assim, será que eu estou realmente arrependido? Existe algum pecado que eu esteja acariciando? Algum pecado que eu esteja defendendo, administrando? Eu estou discernindo o corpo, ou seja, eu estou entendendo o que esse pão significa, o que esse cálice significa, antes de colocar a mão sobre ele. Examinar-se a si mesmo é você entender que você não é digno, e só é chamado à mesa por causa da dignidade de Cristo em você. Então é Ele que te torna digno. Então você precisa aprender isso, irmãos. Por isso existe pelo menos 3 responsabilidades de quem foi justificado. Quem foi justificado de graça não permanece da mesma forma. A justificação não me deixa em paz com o meu pecado. Não pode ter um crente aqui, irmão, regenerado, nascido de novo, em paz com Deus e em paz com o pecado. Não tem, é incompatível. É incompatível. E se tem uma responsabilidade que eu carrego por ser justificado mediante a fé em Cristo, é que eu não tenho mais agora paz com o pecado. Por quê? Porque eu fui comprado por preço de sangue. Não foi por prata nem ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo Jesus. A justificação não me deixa em paz com o meu pecado. Ela me dá agora, pela primeira vez, ela me dá força para brigar contra o pecado, para brigar com ele. Não quero, não aceito, quero abandonar, quero viver para Cristo. E você precisa entregar isso nas mãos do Senhor nessa manhã. Entender que nada que você tem é seu. O tempo não é seu, o corpo não é seu, o dinheiro não é seu, os dons não são seus, a casa que você tem não é sua, o trabalho não é seu, a boca, o seu respirar não é seu. Eu não sou dono de nada, sou um mordomo, sou um administrador daquilo que Deus me concede por pura graça. E o que se requer de um bom mordomo é que ele seja encontrado fiel. Fiel. Pergunte-se antes de vir à mesa: o que Deus me confiou, que eu estou administrando como se fosse meu? Segundo lugar, irmãos, tem uma luta declarada contra o pecado. Sempre, sempre. Cuidado com o pecado. Tenha uma luta declarada contra o pecado. Lembre-se, você foi comprado por preço. Mortificar a carne quer dizer matar essa carne. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Mortificar é matar. Não administrar, não controlar, não esconder, não gerenciar. John Owen resumiu em uma frase que devia estar talvez pregada na porta de todo crente: seja um matador de pecado, ou o pecado será o seu matador. Talvez você chegou aqui nessa manhã
esmagado pela culpa. Não sou digno da mesa do Senhor. E talvez o acusador está até com razão nos fatos sobre você, mas o acusador está errado no veredito. Você não é mais culpado. Porque aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. E nesta manhã, irmãos, não é apenas banquete de um pão e de um cálice, é banquete de graça, é banquete de paz com Deus, é banquete de perdão para os pecados, é banquete de recomeço, é banquete de novo começo, nova vida, é banquete de unção fresca de Deus sobre a sua vida. É isso que nós viemos participar aqui nessa manhã. Venha, 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 não porque a semana foi boa, tá? Não porque você tem mérito. Me comportei bem essa semana, eu vou participar da mesa do Senhor. Não venha por causa disso não. Está errada a sua motivação. Não porque você está orgulhoso do seu desempenho nessa semana. Olha, acho que pequei pouco esse mês, quase nada. Venha porque aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado por você, para que nele você fosse feito justiça de Deus. Venha de mãos vazias, venha adorando, venha recebendo por graça aquilo que Ele conquistou por você na cruz do Calvário. Porque não é sobre perfeição nessa vida, é sobre um novo caminho, é sobre uma nova direção, é sobre um novo Senhor que agora toma conta da minha vida. Irmãos, e não vai ser fácil não. Vai ter renúncia todo dia, vai ter escolhas diárias todos os dias. Mas eu me agarro nessa palavra que diz: aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E Ele mesmo vai te sustentar até o dia que você vai encontrá-lo face a face. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor.